Olá, vamos começar a nossa videoaula de História. Em especial, hoje, eu gostaria de homenagear ao professor José Jobson de Andrade Arruda, que foi meu professor tanto no cursinho quanto na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Foi ele que me apresentou esse assunto de forma tão interessante e tão simples. Eu espero que vocês aprendam bastante e gostem muito. Podemos resumir o assunto de hoje em uma única frase. Tudo que Atenas é, Esparta não é. Simples assim. Vamos ver o que nós já sabemos. A Grécia fica no sul da Europa, na Península Balcânica, entre os mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo. Essa região é uma região bastante montanhosa, 80% do território, e isso isolava as populações nos pequenos vales férteis, dificultando a comunicação e o transporte de pessoas e de mercadorias de um lado para o outro. Por isso, as cidades gregas, as polis, cresceram de forma independente, com seu próprio governo, leis, exércitos, formando o que chamamos de cidades-estado. Havia cerca de 160 dessas cidades-estado na Grécia Antiga. Em média, tinham de 200 a 500 quilômetros quadrados de extensão. Atenas, uma das polis mais populosas e prósperas da época, era uma exceção, com cerca de 2.500 quilômetros quadrados. Só para a gente poder compreender melhor, São Caetano do Sul tem cerca de 15 quilômetros quadrados de extensão. Santo André tem 175 quilômetros quadrados e São Bernardo do Campo tem quase 410 quilômetros de extensão. Portanto, as cidades-estado eram cidades grandes para a época. Como fica impossível estudar cada uma dessas cidades, costumamos focar nas duas cidades-estado de maior destaque, Atenas e Esparta. E, agora sim, vamos começar a ver que tudo que Atenas é, Esparta não é. Preste atenção ao mapa. Aqui temos a localização das nossas duas cidades. Atenas, na região da Ática, fica a 5 quilômetros do grande porto de Pireu. Podemos considerá-la como uma cidade litorânea. Foi fundada pelos jônios, que chegaram à região por volta do século 8 a.C. Esparta, na região do Peloponeso, ocupava um dos poucos vales férteis da Grécia. Era uma cidade do interior, cercada pelas montanhas, que eram suas defesas naturais. Era uma região habitada pelos aqueus, até que os dórios, no século 9 a.C., chegaram à península e, de forma violenta, tomaram as terras dos aqueus. Então, Atenas, litoral, jônios, Esparta, interior, dórios. A localização geográfica influenciou totalmente a economia das duas cidades. Enquanto Atenas vivia do comércio marítimo e do artesanato, exportando vinho, azeite, armas e produtos do seu desenvolvido e belo artesanato, e importando principalmente cereais, Esparta tinha como principal atividade econômica a agricultura. E quem morava nessas cidades tão diferentes, como estava organizada cada uma destas sociedades? Neste gráfico bastante simplificado, vemos que tanto a sociedade ateniense quanto a sociedade espartana eram divididas em 3 grupos. Em Atenas, o primeiro grupo é o dos cidadãos atenienses, somente os homens livres, nascidos em Atenas, com pai e mãe atenienses e com 18 anos ou mais. Se ele fosse um grande proprietário de terras, ele seria um eupátrida. Se ele fosse um pequeno proprietário de terras, seria um georgoi. E se fosse um artesão ou comerciante, seria um demiurgo. Somente estes homens tinham o direito à plena cidadania, ou seja, tinham os direitos políticos. Os metecos eram os estrangeiros residentes em Atenas. Dedicavam-se principalmente ao comércio e à indústria, e não podiam adquirir terras. Os escravos eram a maior parte da população em Atenas e desempenhavam todas as atividades manuais, desde os serviços caseiros, serviços na agricultura e também na mineração.
Em Esparta, as três camadas sociais também eram bem diferenciadas, tanto que viviam em territórios separados na cidade. Os espartanos ou esparcíatas eram a classe dominante, embora fossem minoria, formada provavelmente pelas famílias dos conquistadores dórios. Estavam proibidos de se dedicarem à agricultura, ao comércio ou a qualquer outra atividade que não fosse a política e a guerra. Eram verdadeiros soldados profissionais. Tanto as terras, o cleros, quanto os ilotas pertenciam ao Estado. O cidadão espartano não podia vender, nem ceder, nem deixar por herança, a não ser ao filho mais velho, assim como não podia vender os ilotas. Apenas os espartanos possuíam direitos políticos e, como já dissemos, formavam uma minoria, a quinta parte da população. A segunda camada social era formada pelos periecos, os da periferia, composta por populações livres, porém sem direitos políticos, embora lhes coubesse administrar as comunidades fora da cidade de Esparta onde viviam. Por muito tempo foram considerados os prováveis descendentes dos aqueus que se haviam submetido, sem oporem grande resistência aos conquistadores. Hoje admite-se que também algumas famílias dóricas moravam com eles. Eram camponeses, comerciantes e artesãos, podendo possuir terras e bens, e eram obrigados a pagar tributos. O casamento entre espartanos e periecos era proibido. Serviam no exército, mas em unidades separadas dos esparcíatas, pois o serviço militar lhes era obrigatório. A última camada social era composta pelas populações dominadas e reduzidas à escravidão pública, os ilotas. Eram os prováveis descendentes dos aqueus que haviam resistido intensamente à dominação dos dórios e por isso foram reduzidos a essa condição. Eram a massa da população trabalhadora que habitava nas terras que os dórios haviam conquistado. Cada pedaço de terra, chamado cleros, era cultivado por várias famílias de ilotas, que com seu trabalho sustentavam os esparcíatas e suas famílias. Mas você deve estar pensando, escravo não é a mesma coisa que ilota? Não. O que distinguia, em primeiro lugar, os ilotas dos escravos de outras cidades-estados gregas é que eles eram propriedade do Estado, ou seja, da cidade. Os autores antigos os chamavam de escravos públicos. Além disso, ainda que estivessem ligados ao principal meio de produção, a terra, guardavam certa autonomia econômica que os assemelhava aos servos. Cultivavam a terra do proprietário espartano com suas ferramentas e pagavam uma renda anual fixa in natura, com trigo, vinho, queijo ou azeite. Como essa renda constituía cerca de metade do rendimento do solo, o resto era suficiente apenas para sustentar algumas famílias ilotas, sem falar nas carências devido às más colheitas. Contrariamente aos escravos de outras cidades-estado, os ilotas iam muitas vezes para a guerra, como escolta, carregadores ou criados. Sua vida era tão dura que o poeta espartano Tirteu, que viveu no século VII a.C., compara os ilotas a asnos sobrecarregados. Suas revoltas eram frequentes, o que colocava os dominadores espartanos sob constante ameaça. Para prevenir essas revoltas, os espartanos exerciam, anualmente, matanças de ilotas nas aldeias, realizadas por jovens espartanos. As críptias constituíam também uma das etapas da educação dos futuros cidadãos. Embora cada família espartana possuísse hereditariamente um lote de terra cultivado pelos servos, os ilotas, era o Estado que administrava a produção econômica. Por essa razão, convencionou-se chamar o regime econômico de Esparta de ilotismo, para acentuar as diferenças entre o escravismo, praticado na quase totalidade do mundo grego, e a escravidão pública que caracterizou o regime espartano. Então, em Atenas, eu tenho escravos que são propriedade particular. Seus donos podem vendê-los ou trocá-los por outra mercadoria. Em Esparta, os ilotas são servos da cidade. O Estado não pode, o proprietário não pode vendê-lo ou trocá-lo. E no que diz respeito à forma de governo, às instituições políticas, tudo que Atenas é,
Esparta não é. Atenas passou pelos regimes monárquico e aristocrático, mas é lembrada como o berço da democracia, que significa um governo do povo. Mas já vimos na pirâmide social que aqueles que participavam da democracia ateniense, os cidadãos, correspondiam a menos de 20% da população, já que as mulheres, os metecos e os escravos não eram considerados cidadãos. Portanto, em relação ao total da população, a democracia ateniense era bastante limitada. Mas, entre os que tinham o direito à cidadania, isso era levado muito a sério, e todo bom ateniense deveria participar das decisões de sua cidade. Todos os assuntos de importância eram tratados em grandes assembleias, convocadas quase que diariamente, nas quais tomavam parte todos os cidadãos. Anunciada a discussão de um assunto, dava-se a palavra aos oradores que sustentavam, em longos discursos, os seus pontos de vista. Por fim, passava-se a votação. Assim, os atenienses pretendiam realizar o ideal de um governo perfeitamente popular. Já em Esparta, as questões políticas eram de obrigação de um conjunto de 28 homens, maiores de 60 anos, que formavam a Gerúsia e pertenciam às famílias mais ricas e tradicionais, descendentes dos dórios. Além disso, existiam 2 reis, que formavam a chamada diarquia. As funções desses reis eram ligadas às questões religiosas e militares. Atenas era uma metrópole. Por causa do comércio e do fácil acesso, por estar próxima ao litoral, o número de estrangeiros e o trânsito de pessoas chegando e saindo era grande. Era o que a gente chama de cidade cosmopolita, em que pessoas de vários cantos do mundo se encontravam. Já em Esparta, a necessidade de garantir o poder dos esparcíatas e o medo de que ideias vindas de fora colocassem em xeque esse poder faziam com que as viagens fossem proibidas e os contatos comerciais fossem quase inexistentes. Havia uma verdadeira xenofobia, um medo, uma aversão àquilo que vinha de fora. Esparta fechava-se em torno de si mesma, ao redor das suas montanhas, impondo aos seus habitantes um modo de vida autoritário e de subordinação aos interesses do Estado. E a educação nessas 2 cidades? Só isso já daria um capítulo à parte. Eram completamente diferentes. Os atenienses acreditavam que sua cidade-estado seria mais forte se cada menino desenvolvesse integralmente suas melhores aptidões. O ensino não era gratuito nem obrigatório. Cada família é responsável pela educação dos seus filhos. Os garotos entravam para a escola aos 6 anos e ficavam sob a supervisão de um pedagogo, com quem estudavam aritmética, literatura, música, escrita, oratória, que é a arte de falar em público, muito importante para um cidadão ateniense participar das assembleias, e educação física. Interrompiam os estudos apenas nos dias de festas religiosas e, quando completavam 18 anos, eram recrutados pelo governo para o treinamento militar, que durava cerca de 2 anos. As instituições atenienses se preocupavam em desenvolver o cidadão de forma integral, em um equilíbrio entre mente e corpo. Dessa forma, a educação buscava conciliar a saúde física e o debate filosófico. Lembram-se do quadro A Escola de Atenas, do pintor Rafael Sanzio? Ele está no cantinho esquerdo da nossa tela, na parte de baixo das imagens, e mostra filósofos famosos que estão conversando. Em Esparta, que os meninos adoram falar sobre Esparta nas aulas, dada a sua imensa tradição militarista, privilegiava-se o treinamento do corpo. Jovens espartanos aprendiam a escrever aquilo que era estritamente necessário, e falar era praticamente proibido. Todos deveriam usar o menor número de palavras possíveis. Era o laconismo. Dessa forma, se capturado em batalha, o soldado não teria quase nenhuma informação a dar ao inimigo. O cidadão espartano era, antes de tudo, um soldado, mas não um soldado qualquer. Ele deveria ser o melhor. Deveria ser forte, resistente, um indivíduo apto para as batalhas militares. Assim que nasciam, os bebês eram levados aos anciãos do local, que avaliavam as crianças minuciosamente e, ao mínimo sinal de defeito físico, eram descartadas e atiradas do alto do Monte Taigeto. Até os 7 anos de idade, as crianças eram criadas pelas suas mães, mas depois disso ficavam sob os cuidados do Estado.
Não se tratava apenas de deixar o filho na escola, como hoje em dia, em que todas as crianças chegam à escola e assim vão crescendo até cursar a universidade. Mas ir à escola era a entrega completa do futuro cidadão à cidade de Esparta. A primeira coisa que eles deveriam aprender eram as tradições do povo espartano. Aos 12 anos, a criança começava a receber as instruções necessárias para a vida militar, que eram ensinadas por meio de vários testes físicos rigorosos e por vários métodos que buscavam ensinar as crianças a obedecer e a serem cada vez mais resistentes. As crianças deveriam conseguir sozinhas seu próprio sustento por meio da caça de animais e por meio de roubo, mas eram espancadas e repreendidas caso fossem pegas durante a ação. Os adolescentes eram incentivados a lutar entre si e, quando completavam 17 anos, eram submetidos a um último teste, a críptia, onde os adolescentes teriam uma noite inteira sozinhos na floresta para capturar escravos. Quem conseguisse sobreviver a essa noite era considerado valente, forte e apto para a guerra. Quando se formava, o espartano ou espartana recebia um lote de terra para construir seu lar. Até os 30 anos, o espartano era proibido de se casar, e só após completar essa idade poderia ser considerado um cidadão, além de um soldado. A partir dessa idade, ele poderia participar das assembleias realizadas na cidade-estado e participar como um cidadão comum na escolha das novas leis. Mas, todas as noites, até os 60 anos, ele deveria jantar junto com os outros soldados. Era o famoso caldo negro, ou melas zomos, uma sopa à base de porco, vinagre, sal e muito sangue suíno. Então, Atenas, educação integral para a cidadania. Esparta, educação militar. E a sua educação? Se parasse mais com aquela de Atenas ou com a de Esparta? E quanto às mulheres? Esse assunto serve para mostrar que aquele dito popular que toda mulher é igual não é verdadeiro. As mulheres de Atenas estavam reservadas apenas às funções domésticas. Os pais tratavam de casar logo as filhas adolescentes, as quais, depois do casamento, ficavam sob o domínio total dos maridos. Nesse mundo masculino, ficar em casa em silêncio era o maior exemplo de virtude para representantes do sexo feminino. Procure escutar a música de Chico Buarque de Holanda, Mulheres de Atenas. Mas as espartanas eram liberadas. As mulheres recebiam uma rigorosa educação física e psicológica. Havia a crença de que apenas mulheres saudáveis e fortes, fisicamente, seriam capazes de dar à luz a bons soldados para Esparta. Alguns ficavam chocados com seu modo de vestir, usando poucas roupas, e por falarem o que lhes passava pela cabeça. Além disso, elas participavam das reuniões públicas, disputavam competições esportivas e administravam o patrimônio da família. Depois dos 30 anos, quando a mulher começava a ser vista como uma civil, ela poderia adquirir uma propriedade e não estava obrigada a se submeter à autoridade do seu esposo. Eram proibidas de usar maquiagem ou joias e eram famosas por sua beleza. Eram as mais altas das mulheres gregas, porque em Esparta não se privilegiava os filhos homens na hora da refeição, então elas sempre podiam se alimentar bem. Até na arquitetura, podemos encontrar os opostos entre Atenas e Esparta. Observe as duas colunas, uma marca das construções gregas. Qual é a mais simples? A dórica, claro. Para que perder tempo embelezando uma coluna se ela vai sustentar a construção da mesma forma? Repare que a coluna jônica tem seu capitel, a parte de cima, bem mais trabalhada. Duas cidades, duas realidades. Tudo que Atenas é, Esparta não é. E isso persiste até hoje. A capital da Grécia é um verdadeiro museu a céu aberto. Nela convivem o antigo e o novo em harmonia e, graças a isso, o turismo é uma das atividades mais importantes. Em 395, Esparta foi totalmente destruída pelos visigodos e, em 1834, reconstruída a mando do rei Otton I, junto às ruínas antigas. Hoje,
é um pequeno núcleo comercial e industrial que vive da produção de cítricos e de azeite. Espero que você tenha aprendido bastante com essa videoaula e que se lembre sempre, tudo que Atenas é, Esparta não é. Tchau!